Boa noite a todos, Projeto 3 em 1, amém? Amém! Estaremos iniciando agora a pregação. Eu me chamo Diácono João. Obreiro Ismael. E o tema de hoje: quando chegar a hora de assumir o chamado. Amém? Amém! Gostaríamos que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 2 Reis. Amém? Abra a Bíblia de vocês, 2 Reis 9:15. 2 Reis 9:15. Amém! 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 Senta lá. Não tem. Vocês vão prestar atenção agora. Vocês esqueceram a Bíblia de vocês. 2 Reis 9:15. Então Joel fez uma revolta contra o rei Jorão. E Jorão estava em Jepazel, tratando dos feridos que havia recebido em Romante, Perdão, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, amém? Amém! Crianças, prestem atenção, hein? ó, 2 Reis 2, versículo 9. Ali Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Amém? Amém! Aqui a gente pode ver que Eliseu, mesmo ele sendo um grande homem de Deus, ele pediu ajuda a quem discipulou ele. Os tios sentam, por favor, podem sentar os tios. Só o obreiro Andrew que vai ficar de pé, que ele está tirando foto, amém? Amém! Então nós podemos ver aqui que Eliseu, mesmo ele sendo um profeta, cheio de Deus, ele foi humilde e pediu ajuda ao seu mestre, meu mestre. Ele quis dizer que ele precisava mais do que os outros discípulos. Quando ele diz aqui que precisava de mais poder do que os discípulos, ele não estava querendo se orgulhar. Ele estava sendo humilde, ele sabia que ele iria precisar. Será que quando nós estamos precisando, nós estamos pedindo orientações, pedindo ajuda aos nossos líderes? Verdade, o Diácono João. Às vezes é bom a pessoa ser humilde e pedir ajuda, porque às vezes nem tudo a gente consegue vencer. Nem tudo a gente consegue vencer. Tem coisas que às vezes a gente precisamos de ajuda. Antes eu tinha uma dificuldade de pedir ajuda. Eu não conseguia pedir ajuda a ninguém. Nem sendo que a minha mãe era pastora, o meu pai era pastor. Nunca pedi nenhuma vez ajuda a ele para fazer alguma coisa. Eu sempre fiz do meu jeito. Nunca pedi nada para Deus me ajudar, mas eu estava sendo orgulhoso. Então teve um tempo que eu sofri muito. Eu fiquei passando por muitas dificuldades. Cada dia mais só estava me piorando o meu estado. Não estava conseguindo mais fazer as coisas que eu conseguia fazer, que era ler Bíblia, jejuar, orar, vir à igreja, porque eu estava sendo muito orgulhoso. Mas quando eu pedi
ajuda de fato, de verdade, de todo o meu coração, porque quando a pessoa pede ajuda, ela tem que ser de todo o coração, porque quando alguém fala assim, eu quero ajuda só de boca, não adianta nada, porque quando você quer falar só de boca, você só vai falar umas palavrinhas, mas vai botar tudo de novo o que você fez. E quando eu pedi de todo o meu coração, eu queria mudar de fato, de verdade. E eu estou aqui na presença de Deus. Amém, Jesus. Amém, amém. E estaremos dando continuidade lá no 10. Que diz assim: Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo. Se vir quando eu estiver sendo levado para longe, se você não me vir, não receberá. No 11 diz assim: e assim foram andando e conversando. De repente, um cavalo de fogo puxado por cavalos de fogo se separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Aqui, Elias estava se separando do seu discípulo Eliseu, porque tinha chegado o momento de Elias ir, tinha chegado o momento de Elias partir. E vai ter ocasiões que nós vamos ter que... vai chegar a hora de a gente assumir o chamado. Mas será que a gente vai estar pronto? Muitas das vezes começar do zero. Muitas das vezes a gente começar sendo desprezado. A gente começar sendo caluniados, perseguidos. Será que a gente vai conseguir assumir o chamado? Deus diz que sim. Mas para a gente conseguir assumir o chamado, a gente tem que continuar a permanecer a Ele. Tem que ser humilde que nem Eliseu. Eliseu, nos próprios olhos dele, ele via que ele não ia conseguir assumir o chamado que o grande profeta Elias deixou. Mas ele pediu ajuda, foi humilde, pediu mais poder, pediu mais sabedoria a Elias. Mas será que a gente tem realmente pedido ajuda como o obreiro Ismael falou? Ele estava fazendo tudo sozinho. Será que a gente não está fazendo tudo sozinho também? Verdade, o Diácono João. Teve um momento que eu, eu não estava cumprindo com o meu chamado. Porque cada um de nós temos um chamado. E o meu chamado era fazer as coisas da obra de Deus, que é a mídia, de fazer os vídeos. E Deus viu que eu não estava fazendo com amor, porque quando a gente faz alguma coisa com amor, aquilo parece que ele flui, ele começa a dar fruto. Porque quando eu comecei a fazer com amor a obra de Deus, que eu estou vendo, os vídeos estão cada dia mais visualizando, cada dia mais no YouTube, que antes eu não fazia com amor, sempre ficava zero visualizações. E eu vi que, às vezes, quando a gente encosta em uma coisa santa, porque a gravação que a gente está fazendo aqui é uma coisa bem santa, porque a gente está dando a palavra para as pessoas que estão precisando. E eu vi que quando a gente dá com amor e todo o nosso coração, de fato, de verdade, a gente está cumprindo o nosso chamado naquela missão que a gente foi delegada. Cada um tem uma missão, vocês têm que cumprir a missão de vocês com todo o amor de vocês, porque eu não estava fazendo com amor, não estava dando nenhum fruto no meu chamado, que foi fazer a mídia. Então, é igual Eliseu, mesmo ele vendo que Elias ia ir para o céu, ele continuou firme, porque vimos a performance da história dele, aqui na Bíblia, que ele continuou, mesmo sendo que Elias tinha ido. Então, mesmo quando vocês pensarem que estão sozinhos,
Não esqueça que Deus está com vocês, o Espírito Santo também está com vocês. Vocês não precisam às vezes fazer tudo sozinho. Pede ajuda, porque o Espírito Santo vai ajudar vocês. Deus vai atender a oração de vocês. Amém? E continuando aqui no 12 diz assim: Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para me defender, Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Ou seja, tem as vezes que nós que somos de Deus, a gente vai passar por situações difíceis. A gente vai passar por situações muito complicadas. Como está escrito aqui, ó. Como está escrito aqui, muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Ponto. Ponto final. Nós vamos chorar, nós vamos ter o nosso momento difícil, mas quando é hora de dar um ponto final, a gente tem que dar um basta. A gente tem que dar um ponto final, não é verdade, Ovelha Ismael? É verdade. Como estava falando ali que Eliseu rasgou a capa no meio. Será que vocês estão se escondendo numa capa? Você, tipo assim, eu me escondia em uma capa. Pensava que, como eu fazia os vídeos, eu não precisava fazer pregação, palavra introdutória, tirar foto. Eu estava se escondendo na capa, que era fazer os vídeos. E eu não fazia com meu amor. Eu vi que a obra de Deus, ela é várias coisas, nem dá para saber o que tem lá pela frente. Então, temos que rasgar a capa, não se esconder do chamado que a gente foi escolhido. O chamado, porque quando a gente se esconde atrás da capa, a gente está se escondendo do nosso chamado. Então, vocês têm que rasgar a capa de vocês, não ficar escondido numa capa. Vocês têm que se libertar dessa capa, aprender, pedir ajuda, o Espírito Santo, a Deus, as pessoas, o pastor, a pastora, porque às vezes eu não tinha muita vontade de ficar falando muito. Antes eu falava muito quando eu era pequeno, mas aí parece que eu fiquei grande, fiquei crescendo. Eu não consegui falar muito mais como era antes. Eu falava, parecia até um jornalista falando, um prefeito. Mas eu vi que quando eu falava muito, eu nunca pensei que eu ia estar falando aqui na obra de Deus também muito. Então, eu vi que o meu chamado não é só mídia. O meu chamado é muito grande, muito maior do que isso que eu penso. Aleluia. Amém. E a gente vê aqui, continuando no 13. Depois pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. 14. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: aonde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu. E ele passou para o outro lado. Ou seja, muitas das vezes, quando nós estamos em um momento difícil, ao invés da gente abraçar o nosso chamado, a gente fica em dúvida: onde está o Deus que a pastora fala? Onde está o Deus que a tia Rose fala? Onde está o Deus que o pastor fala? Ele está dentro de cada um de nós. Mas tem as vezes que a gente não consegue enxergar a glória de Deus. Muitas das vezes Ele vai fazer coisas que a gente não vai entender, porque Deus é perfeito, pessoal. A nossa mente nunca irá compreender a perfeição da natureza do Senhor. Então, o segredo, quando a gente está passando por uma adversidade,
para um momento difícil igual Eliseu estava passando, é esperar no Senhor. Porque quando a gente espera no Senhor, a gente espera com fé. A gente sabe que a gente não queria estar passando por aquilo. A gente sabe que aquilo que a gente está passando dói. Aquilo que a gente está passando machuca. Aquilo que a gente está passando a gente não queria passar. Mas quando a gente espera no Senhor, passa rápido. Depois que passa, a gente, a tempestade já até passou. Nem vi, porque a gente estava esperando em Deus. A gente estava tendo paciência, a gente estava olhando para Cristo. A gente estava olhando para a cruz, para o nosso Senhor Jesus. Verdade que, igual aquele versículo fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu esqueci a outra parte. Eu sou a vida. E Jesus é o caminho. Será que a gente estamos no caminho de verdade? Ou só estamos num caminho que a gente pensa só pensa estar aqui? Por exemplo, vou dar uma explicação. A gente está vindo à igreja. Tem uma passagem que fala: até as pessoas que são do bem, faz as coisas boas, pode ir para o inferno. Então, você pode fazer as coisas de Deus, a obra de Deus, vir os cultos, não xingar, obedecer a pastora está cantando. Mas será que você entregou seu coração para Deus antes? Eu não entreguei meu coração para Deus de 100%. Eu tinha me dado 10% para Deus e 90% para o mundo. Mas eu vi que eu tenho que dar 100% para Deus. Aleluia! Então, vocês que estão dando a metade para Deus, nunca dá a metade. Porque vocês vão passar por um processo muito grande. E não é bom. Eu estou avisando porque eu já passei, não é bom. Sempre doe 100% de você para Deus, a obra de Deus. Porque quando você só dá 1%, não liga, pensa que isso daqui é só para se divertir, não é. Isso daqui é uma coisa muito séria, uma coisa santa. E antes, quando eu brincava com a obra de Deus, eu pensava que eu não ia para o inferno, eu ia para o céu, porque a minha mãe é pastora, o meu pai é o pastor. Não. Eles, porque quando fala que a salvação é individual, a salvação é individual. Então cada um tem que lutar pelo seu galardão. Será que eu estou lutando? Eu não estava lutando. Eu pensava que só porque eu estava com o meu pai e minha mãe, que são pastores, eu pensei que ia ser salvo. Não. Eu vi, para tu ver, eu já morri várias vezes, mas por causa que minha mãe clamou e meu pai, e por causa que o meu chamado é tão grande, que eu ressuscitei. Já morri afogado, já morri uma vez quando eu fui atropelado, que a minha mãe nem sabe. Já desmaiei, não consegui acordar, fiquei com a minha boca entortando assim, ó. Meu olho estava ficando tudo preto, não conseguia ver mais nada. Já morri aqui mesmo, aqui na igreja. Fiquei brincando com a obra de Deus. Eu vi uma pessoa, eu não sei quem era aquela pessoa. Esse meu olho aqui estava vendo uma pessoa branca, eu não consegui saber quem era. Mas ele era um ser branco. Eu vi ele ali na porta da cozinha. Eu vi que eu estava brincando com a obra de Deus. Eu vi que eu não estava dando 100%. Eu pensava, nessa semana, esse mês, foi quando aconteceu isso. Eu pensava que eu estava fazendo as coisas certas, só porque estava fazendo os vídeos, estava vindo na perguntas e respostas, fazendo as coisas de Deus, vindo na igreja. E é por causa disso que eu estava fazendo isso, eu queria ser salvo. Eu tinha que me entregar. E eu me decidi que eu ia me entregar 100% quando aconteceu aquilo. Eu senti um medo, eu pensei que eu ia para o inferno. Mas aí eu vi que era para eu se decidir naquele dia mesmo. E eu me decidi que eu ia me entregar 100% para Deus. E quando o tema diz, quando chega a hora de assumir o chamado,
Chegou a hora, pessoal. O obreiro Ismael deu relato. Chegou a hora dele assumir o chamado. Ou ele assumia, ou ele fazia outra escolha. E o chamado de cada um de vocês é grande. O chamado de vocês, Deus já viu lá na frente. É um chamado que cada um de nós temos capacidade de compreender. O chamado de vocês é muito grande, mas para que vocês cheguem lá, a gente tem que assumir o chamado agora. Agora chegou a hora de assumir o chamado, porque nós podemos ver na Bíblia, muitos jovens assumiram um chamado cedo. Por exemplo, Daniel assumiu o chamado cedo e ele prosperou em 4 reinados. Mas antes deles prosperar em 4, ele, quando chegou a hora de assumir, mesmo ele sendo jovem, mesmo ele sendo novo, ele teve que assumir o chamado e Deus falou com ele. E aqui no 15, diz assim: os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele, ajoelharam-se diante dele. 16. E disseram: nós que estamos aqui somos 50 homens fortes. Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale. Ou seja, tem às vezes, quando a gente realmente é ensinado na íntegra e a gente executa esse ensinamento, as pessoas falam: caraca, o poder dele está. O poder, que isso? Tá falando que nem a pastora Rose. Que isso? Tá falando que nem o pastor Ivanildo. É porque eles são os nossos mestres. Então, quando a gente realmente se dedica a aprender ao que eles falam, Deus nos honra. E agora eu gostaria que vocês abrissem, para estar finalizando a pregação, abrissem lá em Josué. Josué, não dorme não, hein, Josué? Vamos lá, hein? Josué. Josué 1:9. Amém. Misericórdia. Ó, o que vai ser falado agora é Deus falando para cada um de vocês. 9, que diz assim: lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia! Então, essa daqui, ó, o que está falando aqui, é para vocês continuar firme no chamado que Deus lhe deu, a missão que Deus lhe deu. Não seja fraco, seja forte, seja guerreiros. Vocês que estão aí, vocês precisam ser fortes, não se desanimar. Eu sei que é difícil permanecer na obra de Deus. Vai vir batalhas, vai vir cansaço no corpo. Eu sinto isso todo dia. Meu corpo parece que não quer levantar da cama. Hoje, na hora da reunião, eu estava dormindo de tão cansado que eu estava. Mas mesmo assim eu vim aqui e permaneci forte para fazer a pregação. Vocês têm que se permanecer forte. Mesmo quando estou desanimado, cansado, vocês têm que permanecer cada dia mais forte. Então, o que Deus quer dizer para vocês, não se desanimar, continuar firme no chamado que Deus lhe deu.
Dê 100% de você. Não dê só por causa que a pastora falou para você, o pastor falou, faz isso daqui. Vocês que têm que fazer isso. Ele não precisa falar mais, você já sabe a missão de vocês, sabe o chamado de vocês. É só vocês fazerem e entregar 100% de vocês. E para quem não sabe qual é o seu chamado, como que eu sei qual é o meu chamado? Eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que eu sou bom, eu não sei para que eu sirvo. Continue buscando, continue orando, porque através da caminhada Deus irá revelar o seu chamado. Muitos de vocês estão perguntando, eu nem sei o que é chamado, eu nem sei o que é isso, como que eu vou assumir algo que eu não sei? Chamado é quando Deus chama você para fazer alguma coisa. Talvez alguns Deus chamou para louvar, alguns Deus chamou para ser mídia, outros Deus chamou para ser líderes, outros Deus chamou para ser liderados, outros Deus chamou para fazer tudo o que Ele mandar. Amém, pastora Rosa? E outros Ele chamou para servir. Mas ao decorrer da nossa caminhada, ao decorrer de que a gente se relaciona com Deus, a gente descobre quando chega a hora de assumir o chamado. Não descobre, Obreiro Ismael? Descobre, porque ao decorrer, quando você está pegando firme na obra de Deus, porque se você vê quando vocês estão vindo na obra, vindo todos os dias, prestando atenção, orando, jejuando, fazendo o que os seus liderados estão fazendo, aí vai chegar um dia que o seu próprio liderado vai falar qual é o que você gosta de fazer. Aí você vai falar o que você gosta de fazer. Antes eu nem sabia que eu ia ser o mídia, ia ser liderado dos mídia, o obreiro, eu nem sabia disso. Foi ao decorrer do tempo que eu foi indo. Deus me revelou que cada dia mais que a gente parece que quando tá desanimando, não tá querendo mais ir pro culto, essa é a hora que vocês têm que ir, porque essa é a bênção de vocês que vocês vão receber nesse dia. Nunca não desistam. Antes eu queria desistir, não queria ser mais obreiro, eu queria nem ser mais nada, porque é difícil, é muito difícil. Ainda mais tendo um pastor e uma pastora dentro de casa. Aí piorou, que aí eu tenho que permanecer, ler Bíblia. É claro que a gente brinca, a gente não fica 100% às vezes, todo dia a gente lê Bíblia, não tem como. Mas a gente tem umas horinhas que a gente brinca, fala, conversa. União, porque na minha casa, aqui a gente é unidos. Vocês têm que ser unidos com a família de vocês. Quando cada um tem uma missão. Eu tenho a missão de lavar a louça, meu pai tem que estender a roupa, a minha mãe tem que fazer a comida. Cada um tem que fazer a sua missão. E sempre tem que cumprir na hora que um falar pro outro. Então, o que Deus quer dizer? E quando Ele falar para você fazer uma missão, vocês têm que cumprir. Que vai vir, é difícil, é muito difícil. Mas vocês têm que permanecer cada dia mais forte. Porque como Eliseu, ele estava procurando o mestre dele. Mas mesmo assim, ele permaneceu forte no propósito dele. Ele continuou firme no chamado dele. Às vezes, poucos são chamados, poucos são escolhidos. E muitos são chamados. Mas mesmo você não sendo escolhido, vocês têm que ser chamados, não só escolhido. Antes, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Eu já orava na oração forte pela família, oração forte pelas pessoas. Minha mãe falou que quando ela estava orando, eu colocava a mão assim,
na barriga das pessoas, como era bebê, eu não conseguia colocar a mão muito em cima, mas eu conseguia colocar a mão na barriga da pessoa e ela colocava a mão na cabeça. Então, sempre eu fui escolhido, eu nunca sabia que era escolhido. Você não precisa saber, vocês só tem que fazer o que Deus pedir para vocês. Aleluia. E assim nós agradecemos a nossa rica oportunidade. Palmas ao Senhor.